Este é o módulo de estudo número 28, com o seguinte tema: Deus predisse o nascimento de João e de Jesus. O último profeta a falar, a escrever, no Antigo Testamento foi Malaquias. Agora, nós estamos no Novo Testamento, ao qual só será escrito depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, quando Jesus estava aqui na Terra, só havia o Antigo Testamento. Mas nós vamos ver agora que Jesus predisse, a vinda do Messias. Ele sempre predisse através de seus profetas. No período chamado silêncio profético, que não é tão silêncio, comentei sobre isso no módulo passado, no último módulo, que na verdade socialmente, politicamente e geograficamente tudo estava se movendo para a vinda do Messias, mas nós temos na Bíblia claramente que alguém iria preceder o Messias, ou seja, iria vir antes de Jesus Cristo para começar a anunciar que o reino de Deus, ou seja, o Messias, estava vindo. A esta pessoa foi dado o nome de João o Batista. É sobre ele que nós vamos falar agora. Aonde nós temos claramente se falando sobre João Batista, que viria antes de Jesus, se encontra lá no livro de Isaías, capítulo 40, versículo do 3 ao 5, está assim: Eis a voz que clama, preparai no deserto o caminho do Senhor, endireitai no ermo uma estrada para o nosso Deus. Todo vale será levantado, será batido todo monte e todo outeiro, e o terreno acidentado será nivelado, e o que é escabroso, aplainado. A glória do Senhor se revelará, e toda a carne juntamente haverá, pois a boca do Senhor o disse. Desculpe aqui pelo engasgo. Veja, o próprio profeta Isaías, o profeta messiânico, conhecido como profeta messiânico, foi o que mais deu profecias sobre Jesus Cristo, sobre o Messias. Ele fala já que alguém viria antecedendo o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. Vamos ver agora o que aconteceu. Se deu assim. Em Lucas capítulo 1, versículos 5 e 6. Houve nos dias do rei Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da turma de Abias, e sua mulher era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, andando irrepreensíveis em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja, um casal. Existia um casal onde o marido era sacerdote, exatamente. Era encarregado do serviço no templo. Vamos continuar vendo o que vai acontecer. Lucas, capítulo 1, versículo 7. Mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos avançados em idade. Eita, que Deus gosta de trabalhar nos impossíveis, não é mesmo? Veja, novamente, Assim como Sara, assim como Rebeca, assim como Raquel, não podia ter filhos. Isabel não podia ter filhos. Naquela época era muito doloroso para uma pessoa não poder conceder uma família, não poder ter filhos. Era vergonhoso. E o seu marido, Zacarias, ainda por cima era sacerdote e não tinha descendência. Mas eles serão abençoados com um filho que vai preceder os caminhos do Senhor. Será aquele profetizado, aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Vamos ver o que aconteceu? Em Lucas capítulo 1, versículo do 8 até o 17. Está assim: Ora, estando ele a exercer as funções sacerdotais perante Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume do sacerdócio, coube por sorte entrar no santuário do Senhor para oferecer o incenso. E toda a multidão do povo orava da parte de fora, à hora do incenso. Apareceu-lhe então um anjo do Senhor, em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, ficou turbado, e o temor o assaltou. Mas o anjo lhe disse: Não temais, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Isabel,
tua mulher te dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás alegria e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Porque ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de preparar para o Senhor um povo apercebido. João Batista seria concedido para este casal, Zacarias e Isabel, para que ele pudesse preparar o caminho do Senhor. João já seria cheio do Espírito Santo desde o ventre de Isabel. Será que Zacarias acreditou? Vamos ver. Em Lucas capítulo 1, versículo 18 ao 20 está assim. Disse então Zacarias ao anjo: como terei certeza disso? Pois eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. Ao que lhe respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para te falar, te dar estas boas novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de se cumprir. Olha só, o anjo, era o anjo Gabriel, ele se anunciou e falou para ele: olha, porque você não acreditou no que eu estou aqui te anunciando, você ficará mudo e não poderá falar até que a criança nasça. E assim foi. Zacarias ficou mudo. Bom, chegou a ocasião de conceber a criança. Veja só o que traz para nós Lucas capítulo 1, versículo 24 e 25. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Veja só, ela quis até ficar reclusa por 5 meses, sim, porque ela queria curtir a gravidez, de tão feliz que Isabel ficou ao ver que estava com uma criança em seu ventre. Enquanto isso, nós vamos ver que agora Deus está também no 6º mês de gravidez, de Isabel, vai anunciar agora que Maria também irá ficar grávida, irá conceber a Jesus Cristo. Jesus e João Batista eram primos, exatamente. Veja só o que está escrito. Em Lucas, capítulo 1, versículo 26 ao 33, está assim. Ora, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré. E a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E, entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essas palavras, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo: não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e dará à luz um filho, ao qual porás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha só. O anjo Gabriel agora anuncia para Maria de que ela também conceberá, terá um filho, e este será o Messias, este será aquele prometido desde o jardim do Éden. Este será tanto homem quanto Deus. Será 100% homem e 100% Deus. Mas aí eu lanço aqui uma pergunta: será que Maria acreditou? Ou será que ela indagou alguma coisa? Olha o que está escrito em Lucas capítulo 1, versículo 34. Então Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, uma vez que não conheço varão? Ora, ela era virgem.
Ela estava prometida a casamento a José, mas ela era virgem, ela não conhecia homem. Como que ela iria ficar grávida? Ela se perguntou isso, como se dará isso? O anjo irá responder. Lucas capítulo 1, versículo 35. Respondeu-lhe o anjo: virá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, por isso o que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. O anjo anunciou a ela e disse que o filho seria fruto do Espírito Santo de Deus. Logicamente, o anjo, sabendo que era muito difícil para Maria acreditar em tamanho milagre, ele confortou Maria, ou seja, ele deu um sinal para que ela pudesse ter sua fé alimentada. Olha lá o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 36 e 37. Eis que também Isabel, tua parenta, concebeu um filho em sua velhice. E é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada será impossível. Olha só, o anjo Gabriel dizendo a Maria: Maria, acredite, pois até mesmo a sua parenta Isabel, que era tida como estéril, já está de idade avançada, está grávida, porque para Deus não há impossíveis. Acredite, Maria, e veja o que é respondido. Lucas capítulo 1, versículo 38. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Bom, eu aguardo vocês para os próximos módulos. Não perca, você chegou até aqui, é uma vitória já, viu? Agora nós temos os próximos módulos, onde iremos nos enriquecer com a vida do Salvador, do seu Salvador, do meu Deus, do seu Deus, em nome de Jesus. Bom, aguardo você lá, em nome de Jesus Cristo, e não deixe de poder, se estiver no pago, de poder usufruir das apostilas. Se estiver no curso gratuito, de poder dar uma olhada no livro também gratuito, Oséias 6:3, volume 1 e 2, para que você possa ter todo o material na sua mão e enriquecer aí o seu aprendizado em nome de Jesus. Fique na paz, Senhor, que o Senhor os abençoe grandemente em nome de Jesus. Tchau, tchau.